Olá, muito boa noite aos nossos espectadores. Conexão IPAR no ar, todas as quintas-feiras, 19h20, aqui na Rádio Exclusiva. Você que é nosso espectador, não deixe de apoiar, de divulgar, de compartilhar, de acionar o sininho aí para você estar recebendo sempre o início dos nossos programas aqui. Então, colabore, participe, divulgue e apoie e acione o sino aí para você estar recebendo os avisos aí quando o nosso programa está no ar. Bom, hoje nós vamos receber aqui no nosso episódio a Cláudia Camargo e o Vanderlei Camargo, que vão vão falar com a gente aqui sobre o projeto Paçoca. É isso mesmo? BJJ, Tetris, se eu não me engano, BJJ, né? Primeiramente, eu quero que vocês deem uma boa noite para os nossos espectadores, começando pela Cláudia. Olá, boa noite. Meu nome é Cláudia, estou aqui para contribuir um pouquinho aí com o pessoal da rádio e falar um pouquinho de mim também. Vanderlei. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Vandi. Estou aqui para a gente conversar um pouco aqui sobre jiu-jitsu, sobre esse mundo maravilhoso aí do esporte. Maravilha. Bom, vamos então falar quem é a Cláudia para os nossos espectadores. Quem é a Cláudia? A sua formação, falar de tudo de você, Cláudia. Tá certo. Primeiramente, eu comecei inicialmente, né, na contabilidade e na área administrativa e financeira. Então, a minha formação inicial foi a contabilidade e administração, né? E quem é a Cláudia, né? É difícil, é muita coisa, mas eu vou tentar ser bastante objetiva. Então, eu sou uma pessoa que comecei a fazer esporte muito cedo, né? Eu comecei por volta dos meus 6 anos de idade, sempre fiz esporte, né? E aí houve um momento que a minha vida levou para outros caminhos, enfim, né? E hoje eu sou professora de artes marciais, professora de jiu-jitsu. Além disso, eu também dou aula de funcional, fortalecimento muscular, enfim, tudo isso para agregar um pouco mais aí o jiu-jitsu, né? Então, essa transição foi bem importante para a gente aí. Tem muita coisa aí que a gente pode ir explorando no decorrer da conversa, né? Maravilha. Vanderlei, quem é o Vanderlei para os nossos espectadores? Bom, pessoal, o Vanderlei é um cara que começou a trabalhar muito cedo, fez os cursos técnicos, se formou, graduou, fez pós-graduação, finanças e auditoria. Consegui montar um escritório junto com a Cláudia, trabalhamos juntos aí há mais de 20 anos, quase 30 anos juntos, já, né, de conhecimento. E aí partimos para o esporte, algo que eu sempre almejei, sempre fiz, também desde criança, nunca parei. E aí caímos aí no tatame juntos e estamos aí até hoje. É isso. Quantos anos isso, Vanderlei? De jiu-jitsu? Não, que vocês estão juntos. Junto há 25 anos, né? Tem que dar um troféu para a Cláudia, então, né? Eu. Obrigada, eu mereço, gente, troféu. A mim, gente. Descontrair um pouquinho, né? Tetris, o que quer dizer? É o projeto de vocês, academia? Na verdade, a Tetris, tá? É a matriz onde eu me graduei faixa preta junto com a Cláudia em 2022, né? E a Tetris, na verdade, a gente representa a marca Tetris, né? Que é do meu mestre André Andresso. E aí hoje eu tenho uma unidade com o nome Tetris, né? Eu sigo todo o manual dele, tá? O projeto é o Paçoca, né? Que é um projeto... É um projeto social? É um projeto social. E nós sempre, eu e a Cláudia, era uma ideia já muito antiga de passar aquilo que a gente aprendeu. Que eu acho que é injusto. A gente aprende e não tem para quem passar, tá? Então, surgiu essa ideia do projeto e hoje nós temos aí 25 a 30 alunos, todos os sábados, às 8h30 ao meio-dia,
no Lar Meimei, que fica lá na Ervante, em Santa Amaro. A Cláudia toca lá de manhã, no sábado, e eu vou para academia, que tem aula lá, aula livre, né? Então, a gente se divide aí, a vida sempre foi assim, né? Ela vai para um lado, eu vou para o outro. E, independente do projeto, vocês dão aula também? Sim, eu dou aula, academia hoje, né? Hoje nós 4 meses que a academia, nós abrimos a academia, inauguramos ela. Já abrimos a academia já com bastante alunos, porque a gente dava aula no escritório. Eu montei uma sala no escritório de 16 metros quadrados, uma sala que estava vaga, montei uns tatames lá. No final do dia, eu e a Cláudia, às vezes, íamos lá fazer posições, estudar posições, porque não é só pegar a faixa preta, né? A gente fala assim, vou pegar a faixa preta, vou amarrar na cintura. E não é só pegar a faixa preta e abrir uma garagem e dar aula. Não é só isso. Você pegou a faixa preta, começa tudo de novo. Os estudos é como se você virasse um faixa branca, né? E aí eu comecei a dar aula dentro dessa sala, dentro do nosso escritório, e aí as pessoas começaram a aparecer. Eu começava a divulgar, e as pessoas, você está dando aula? Não, só estou estudando com a Cláudia. Não, mas eu quero ir lá. E aí o pessoal começou a me procurar, e aí surgiu a ideia de abrir a academia. Hoje eu dou aula o dia inteiro lá. Que bom, Vanderlei. Bacana. Bom, eu sou do mundo das artes marciais também, né? Sou faixa preta de judô e de karatê também há muitos anos. Fui técnico da seleção do meu estado, tive atleta medalha do Pan-Americano, seleção brasileira. Também o meu mundo é voltado para as artes marciais. E eu estou muito feliz aí de estar recebendo 2 faixas pretas aqui para a gente falar sobre o esporte, sobre as artes marciais e também o benefício que isso traz para o praticante de artes marciais, o artista marcial, né? Bom, Cláudia, como é que é o jiu-jitsu para as mulheres? Boa pergunta, Roque. Para mim, como eu venho de um esporte individual, né? A minha vida inteira eu fiz natação, dança. E, para mim, foi assim um pouco complicado para aceitar o esporte que não é individual, ele precisa do coleguinha, né? Ele... Assim, no caso das mulheres... Você sempre praticou artes a arte marcial começou com quanto tempo? Eu estava... Que idade, desculpa? Com 40 anos. Ah, tá. Eu comecei. Eu não sabia nada de artes marciais. Só praticava outros esportes. Outros esportes. E sempre individual. Então, para mim, assim, enquanto mulher, o jiu-jitsu no tatame, a gente sofre muito machismo, né? Infelizmente. E também um pouco de preconceito, né, com relação a isso. Porém, ao mesmo tempo, é legal poder fazer parte desse contexto, né, da arte marcial, o espaço da mulher, assim como tem em vários lugares, né, o espaço da mulher também tem no tatame, né? Mas, para mim, foi muito bom. Foi uma descoberta bem legal. Eu gostei. Hoje o nosso tema aqui é jiu-jitsu, inclusão e propósito. A força que vai além dos tatames. Vanderlei, o Paçoca, por que se colocaram esse nome no projeto? Pois é uma pergunta. Foi o primeiro nome que me veio, assim. Eu falei brincando pra Cláudia. Eu falei, vamos colocar Paçoca, porque é um docinho, né? Bem legal, eu gosto. Ela falou, tá aí. E foi uma brincadeira, né? E, inclusive, quando eu fui apresentar o projeto lá no Lar Meimei, as coordenadoras perguntaram, posso fazer uma pergunta? As duas muito bem sérias, né? Posso fazer uma pergunta para você? Eu achando que tinham rejeitado o projeto. E aí ela falou, não, por que Paçoca? Eu falei assim, não, é o nome do doce apenas, né? Lembra a criança, talvez lembre um pouco a minha infância, né? E aí ficou esse nome, Paçoca. Que bom. Quanto tempo está o projeto já funcionando? O projeto já tem 3 anos, né? 3 anos o projeto. 3 anos. E é voluntário? É voluntário. Totalmente voluntário. Que bom, né? Levar o benefício das artes marciais para... É só criança, Vanderlei? São 2 turmas, tá? Das 8
9h30 às 10 horas são crianças de 6 a 10 anos. E das 10h15 às 11h30 são crianças de 11 a 14 anos. Já são um pouquinho mais, né? Já juvenis, né? Juvenil. E, então, eu dividi em 2 turmas, até para a questão da idade, né? Então, tem pequenininhos, aí vem a turma, o pessoal da 13 anos, 14 anos. Essa pergunta eu vou fazer para a Cláudia aqui. União entre o esporte, o amor e o impacto social, Cláudia. Porque as perguntas mais difíceis vêm para mim. União. Voltado à arte marcial, a união, o amor, o impacto, né? É isso que o senhor perguntou, né? Olha, para a gente, o jiu-jitsu ele traz uma visão maior de mundo para a gente, né? Então, é bem difícil de... A união, o amor e... Bom, Entre é a junção, entre o esporte e isso. É uma junção. Eu quero encontrar a palavra. É uma junção de tudo. A gente não consegue separar as 3 coisas. Elas estão meio que... uma interligada com a outra. Né? Então, a união, o amor e essa conexão com o jiu-jitsu, para mim, ele foi muito importante. Ele fortaleceu, enquanto pessoa, enfim. Para mim, foi muito... foi um complemento. É difícil separar tudo, porque é tudo meio que uma coisa muito ligada à outra, né? Então, é difícil você conseguir separar a união do amor, né? E da conexão com o jiu-jitsu. É tudo junto, não tem como separar. E essa a união, é a resposta que eu consigo te dar. E a união, o esporte e o amor entre o Vanderlei e a Cláudia. E aí, Vanderlei? Pergunta para ele, então, porque agora... Não, pergunta para ele, porque eu não vou responder, porque ele vai ter que responder. É uma história bem legal. É união, amor e Cláudia. E o esporte. Olha, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer, né? Tomar um beliscão aqui na perna, né, de baixo, mas assim, a união, o amor, o tatame, o esporte, para mim, hoje, de alguns anos para cá, a gente amadurece, né? Vai amadurecendo, a gente vai criando importâncias que, às vezes, a gente dava muita importância, passa a não dar mais. Isso, para mim, formou um grande círculo que hoje eu vivo. Cláudia, tatame, os alunos que eu amo de paixão, o tatame que hoje é minha casa, tá? Então, hoje eu posso dizer para mim que a minha vida é isso, né? É a união com o jiu-jitsu, com o amor que eu tenho pela Cláudia, pelos meus alunos e pela minha casa, que é hoje meu tatame. Que bacana. Acho que ele falou mais bonito que eu, né? Não, vocês estão se completando. Arrasou, hein? A importância das artes marciais na formação do caráter e na transformação social. Eu quero que cada um dê um ponto de vista aí, começando pela Cláudia. Primeiras damas. Tá certo, então. Enfim, é difícil de falar. A formação do caráter e na transformação social aí dos praticantes. Dos praticantes, no caso eu e ele? Não, dos alunos. No contexto geral. Isso. A formação de caráter... A importância das artes marciais nisso, nessa formação. Entendi. A arte marcial em si, ela busca principalmente o equilíbrio, né? O equilíbrio pessoal e o equilíbrio na relação social, né? Então, quando a gente fala em caráter do ser humano, na formação do caráter do ser humano, dentro da arte marcial, a gente trabalha no tatame a primeira coisa, a disciplina. Então, quando eles entram no tatame, eles cumprimentam os mestres. Eles cumprimentam por ordem de faixa. Então, tem o respeito, a disciplina, o equilíbrio e, principalmente, essa questão do perdeu, ganhou.
Então, quando a gente fala em perder e ganhar, não é perder e ganhar, é ganhar e ganhar. Então, essa é um ponto muito importante na formação do caráter. A pessoa não sai do tatame imaginando que eu perdi e aí o que eu faço? Né? E aí, muitas vezes, a pessoa sai lá fora e ela não quer perder nada. Então, a gente tenta transformar isso dentro da arte marcial em que existe o perder, mas que ele não perdeu. Na verdade, ele ganhou. Né? Então, ele ganha experiência, ele ganha conhecimento. Todo mundo ganha dentro de um tatame. Então, essa formação de caráter é essa parte da disciplina, da humildade, em saber perder e saber ganhar é muito fácil, saber perder é melhor, porque você não está perdendo. Né? Então, a gente consegue passar isso para as crianças e para os adultos, trabalhar um pouco também essa questão do ego, né? Enfim. Então, tudo isso acaba sendo, no geral, com relação à formação de caráter, eu vejo isso. Disciplina, equilíbrio. Né? Lá fora, eu estou na rua, eu não vou sair por aí procurando briga porque eu sou um faixa azul, um faixa roxa, um preta. Então, principalmente humildade e saber aonde é que você vai andar, por onde você vai, né? Tá bom aqui para mim, não tá? Enfim, essa visão maior de mundo. Então, a gente consegue passar, a formação de caráter está dentro desse comportamento todo. Vanderlei, para você. Bom, vamos lá. Para mim, a formação de caráter, tá? Então, a criança, ela chega na academia, então ela aprende a se comportar, ela aprende a guardar as coisas dela. Às vezes, em casa, ela não tem essa disciplina, tá? Então, lá, às vezes, eles estranham muito. Tem muita criança que chega lá, mas na minha casa eu faço assim. Não, aqui você tem uma disciplina, você vai respeitar os seus coleguinhas, você vai respeitar as meninas, enfim. Então, já começa na porta da academia. Então, você entra, você limpa os pés, você tira o seu chinelinho, você amarra a sua faixa, arruma o seu kimono, entra, cumprimenta os mestres, vai em cada amiguinho e complementa. Então, isso já começa a ter uma formação. O esporte, ele tem esse poder. E aí, durante os rolas, durante as posições, a criança, às vezes, sofre um aperto de outro amiguinho, então ela já aprende a lidar com aquela frustração. Tá? Então, quando ela entra na vida adulta, na adolescência, ela já começa a entender que as frustrações que ela viveu no tatame, ela consegue superar do lado de fora também. É a mesma coisa, é a mesma pressão. Então, o esporte, nesse sentido, ele ajuda muito nessa formação. Tá? É muito importante a criança já entender que frustrações existem e, às vezes, muitas crianças, a maioria, posso dizer, que ficam dentro de casa, na sala, jogando, elas não estão vivendo isso. Tá? Então, quando sai na rua, a primeira coisa que acontece, pronto, acaba o mundo. Então, o jiu-jitsu, ele fortalece isso. Ele fortalece a pessoa ter esse caráter, já começa o respeito à disciplina, primeiro respeitando os pais dentro de casa, respeita os mestres. Então, é algo que você aprende no tatame e leva para a vida. Jiu-jitsu, qual é a tradução? Na verdade, não é jiu-jitsu, né? É jujutsu. Isso eu aprendi, né? É jujutsu. Então, ju é suavidade e jutsu é arte. Então, ficou arte suave. Olha que interessante. O senhor é o mais conhecedor. Isso foi uma japonesa que me falou uma vez, eu guardei e fui atrás, vi um pouquinho, realmente é isso. É a arte suave, tá aí. Uhum. O judô também, né? É isso. O judô também, né? Também, O judô é suave e o do é... O do é a busca da luz, da espiritualidade, né? Do conhecimento. Muito conhecimento, né? Como surgiu o interesse pelo jiu-jitsu? Isso aí, começando pela Cláudia. O meu interesse por jiu-jitsu não existia. Né? Eu não fazia arte marcial, eu não tinha nenhuma familiaridade com arte marcial. Eu fazia outros esportes, enfim. Na verdade, o meu interesse foi por conta dele. Né? Ele já fazia jiu-jitsu há muito mais tempo, muito antes de mim, né?
E aí ele teve um tempo que ele teve que interromper por conta da saúde. E aí, quando ele retornou, aí teve essas quedas, esses altos e baixos do tratamento dele, depois ele fala sobre isso. E aí eu comecei a me interessar. Mas aí eu não gostava. Essa coisa de pôr a mão em mim, sabe? Essa coisa de ficar pegando e tal, não era uma coisa que eu não gostava muito. Mas aí ele, vamos lá fazer uma hora experimental, né? E eu falei, vou lá, vai. Eu comecei a sentir esse interesse e tal, e resolvi fazer. E aí eu gostei, é uma coisa que... E aí, na hora de incentivar ele para continuar, para ele não desistir por conta do tratamento dele, eu falei, não. Então, eu comecei a fazer. Mas eu costumo brincar que muitas pessoas me perguntam isso. Quando eu comprei meu primeiro kimono, e que eu achei muito caro... muito caro o kimono. Aí eu falei assim para ele, a hora que rasgar o kimono, que vai para poder pagar essa conta, tem que ficar, aproveitar o preço, né? Aí eu paro de fazer jiu-jitsu. De lá para cá eu comprei muitos kimonos, né? Eu continuei fazendo. Então, é mais porque ele que me apresentou a arte marcial. Se não fosse por ele, eu não ia conhecer até hoje. E qual o número de mulheres que praticam o jiu-jitsu? Olha, comigo hoje eu tenho uma... Assim que você tem noção no mundo, no Brasil, de praticantes de jiu-jitsu, mulheres? Sinceramente, em números eu não consigo te passar. Mas é um número bem inferior, bem inferior aos homens. Certo. É bem menos mulheres que fazem. E poucas seguem mais longe. Tanto que a gente procura por aí, no Instagram, enfim, mulheres no jiu-jitsu que eu conheço, que são as mulheres que se destacaram, né, em campeonatos, em mundiais e tal, bem menos pela quantidade de homens que continuam. E eles saem do jiu-jitsu e vai para MMA, entre outras, né? Então, é bem inferior. Eu não posso te falar o número, que eu não tenho essa noção. Mas é bem inferior ao número de homens. E o seu interesse, Vanderlei, pelo jiu-jitsu? Eu, quando comecei a ouvir falar do jiu-jitsu, né? Eu fui atrás para tentar conhecer alguma academia, mas na época era muito difícil achar uma academia. E a gente trabalhava, estudava à noite, procurei outros esportes, não me adaptei, tá? Não me adaptei. Aí, era um fato interessante, eu falei com a Cláudia hoje, eu ia na antigas locadoras, né? E alugava as fitas VHS com as lutas do Pride, principalmente, que na época tinha, e lá eu ficava assistindo, né? Então, eu sempre tive uma paixão por esse esporte, em conhecer. Só de assistir já me encantava, né? E aí, foi passando o tempo, conheci a Cláudia, nos casamos, e aí fui voltando aos poucos, né? E aí, hoje, estou aí, junto com ela. Fala desse superação que você teve, se o jiu-jitsu te ajudou e qual você pode falar agora. Acho que é importante, porque assim, Vanderlei e Cláudia, o nosso programa aqui sempre tem o intuito de inspirar as pessoas que estão nos assistindo com a história de vida de quem vem aqui conversar com a gente, né? E também os exemplos que os nossos convidados dão e que passaram, as superações. Às vezes a pessoa que está lá do outro lado está passando por um momento desse e às vezes uma fala sua vai ajudar essa pessoa a superar isso. Então, por favor. Tá. Então, exatamente. O que eu escutei muito, poxa, Vandi, você para mim é um exemplo. Então a gente escuta, mas a gente não vê, tá? Isso é importante. Então, às vezes tem atitudes da gente, aquela força que a gente não sabe de onde vem e as pessoas enxergam, às vezes a gente não enxerga. Então, a gente precisa aprender isso, que a força que está dentro da gente, às vezes a gente não enxerga, mas tenha certeza que o amigo do seu lado ele vai enxergar, o cara do outro lado da rua vai enxergar, como muitos amigos meus de tatame me enxergaram do outro lado do tatame. Pô, Vandi tá aí hoje, eu tive um problema, passei, fiquei 8 anos me tratando, eu tive câncer na hipofaringe, me tratei, foi difícil, uma fase muito complicada, fui proibido de fazer jiu-jitsu, tá? O médico falou, olha, Van, não vai fazer, você precisa se cuidar, você precisa se descansar, você precisa pensar... eu não vou pensar em nada. Simplesmente eu liguei pro meu mestre na época e falei assim, olha, eu posso ir treinar? Ele falou, você tá bem? Eu falei, tô. Então vem.
Eu simplesmente chegava e descansava, dormia. Muitas vezes, antes de treinar, a Cláudia me acompanhou, graças a ela, me deu forças também, pegou e me puxava, e vamos lá. E eu dormia, eu chegava do escritório, dormia 1 hora e meia antes de ir para o treino, né? Eu descansava, mesmo depois que acordava, eu ainda estava baleado, né? Vamos dizer assim, cansado, mas eu ia, tá? Então, a mensagem que eu dou é a seguinte: a força que você tem, nem você sabe, às vezes. É impossível você medir essa força. A gente só vai conseguir medir essa força o dia que você realmente precisar dela. E mesmo assim, você não vai conseguir ainda alcançar e ter a ideia do tamanho que ela é. E só que a gratidão que eu tenho hoje é as pessoas que em volta sempre falou: Wandy, você é o exemplo. Você é um exemplo. Então, só de ouvir isso para mim, só de pensar que eu movi pessoas, isso já é para mim, meu coração está em paz. Que bacana. Alguma lembrança marcante que vocês tiveram nesse transcurso aí, né? Sim. Cláudia? Tem sim. São muitas lembranças. Na passagem, no caso do projeto, né? No projeto, a gente teve algumas alunas que foram para o campeonato e venceram o campeonato por livre e espontânea vontade. Temos também um caso de uma aluna que... Bom, enfim, a inclusão social, né? Vamos falar um pouquinho disso? Eu acho que seria esse o assunto, né? A inclusão social. O nosso projeto, ele é 100% gratuito. Inclusive, a gente conseguiu patrocínio para kimono e tal. E chegou no dia do campeonato, nós tivemos uma aluna que a gente sabe a história de cada aluno e a situação da vulnerabilidade de cada um, né? E no momento que a gente viu essa nossa aluna competindo com uma outra atleta que era da Rússia e que ela não falava nenhuma palavra em português, tinha até um mestre dela que falava em russo com ela e do lado tinha uma pessoa que traduzia para o inglês, porque nem em português, então, enfim. E essa minha aluna, ela lutou com uma atleta da Rússia. Ela não ganhou, mas essa coisa de estar junto com uma outra pessoa. Eu estou de kimono, você está de kimono também. Eu estou com a mesma faixa que você tem. Então, assim, você olha aquilo e você fala, puxa, que legal. Ali ninguém mostra conta bancária, ali ninguém mostra um cartão de crédito, ninguém fala, eu sou da Rússia, eu sou do Paris. Não, ali está todo mundo. Então, o esporte tem esse poder, né? Então, isso marcou bastante para mim, me deixou bastante emocionada. Ela me insistiu, voltou a competir e aí ela ganhou, né, primeiro lugar, e outras 2 atletas nossas também ganharam primeiro lugar. Isso foi muito marcante para mim, porque nessa fase da inclusão social, que eu não tinha... É mais o Vanderlei que tinha essa coisa de querer abrir o projeto. Eu ficava meio insegura, porque eu sabia que era uma responsabilidade muito grande e eu achava que eu não ia conseguir, né? Até que a coisa foi andando. É muito legal você conhecer a história daquela pessoa e você acompanhar essa transformação, esse crescimento. E ter junto com a gente uma mãe, um pai que vem, abraça a gente e fala assim... A mãe chorando me abraçou uma vez, no Dia das Crianças, a gente fez uma festa para as crianças, e ela falou assim, obrigada, você salvou meu filho. Eu não sei exatamente do que eu salvei ele, mas ela falou isso para mim. Então, está tudo certo, né? E para mim, é essas coisas que... Por isso que, às vezes, eu não consigo nem falar em palavras. Eu tenho dificuldade, porque é muito sentimento, né? Está muito dentro da gente. Coração, né? E aquilo que eu queria que ele falasse primeiro, essa questão do jiu-jitsu, na descoberta do jiu-jitsu, que foi isso, né? Que, só voltando um minutinho, que é essa questão de que eu comecei para ajudar ele. Eu comecei porque eu não queria que ele desistisse da coisa que ele gostava, né? Então, eu comecei no jiu-jitsu mesmo sem gostar. E depois eu comecei a gostar, porque eu senti essa coisa legal do jiu-jitsu. E aí, muitas coisas aconteceram. É muita história,
né? Wanderley, o que marcou aí no transcorrer aí da sua carreira? O que marcou, tem alguns momentos assim, quando eu voltei realmente de cabeça para o jiu-jitsu, eu estava já com 160 quilos, pressão altíssima, estava doente, estava depressivo, ansioso, enfim, eu estava com tudo isso aí. Corri 15 segundos, quase infartei. Procurei uma academia próximo de casa, voltei. E aí, acho que no segundo mês, fazendo uma aula, eu escutei de um professor, né, depois eu vou explicar os fins aqui, né, o começo e o fim disso tudo. E esse professor me falou o seguinte: olha, o jiu-jitsu não foi feito para você, cara. Essa posição que você está tentando fazer é impossível com esse tamanho que você tem. E naquele momento eu saí da academia, me encontrei com a Cláudia lá no estacionamento e falei assim: olha, acho que eu vou desistir. Porque está tudo contra. Está tudo contra. Minha saúde está contra. Eu não consigo me encaixar nesse mundo, né? E aí eu fui para casa, me refleti bastante. Falei, sabe uma coisa? Acho que desistir não é uma opção para mim. Nunca foi. Continuei. Hoje, depois, peguei a faixa preta, eu estou dando aula, eu entendo exatamente o que esse professor falou. Na verdade, ele não era professor, né? Na verdade, ele não sabia me passar uma posição. Então, é mais fácil eu julgar o seu biotipo, o seu físico, a sua condição hoje. É mais fácil eu falar assim: olha, desculpa, mas você não vai conseguir fazer por causa disso, do que eu tentar te explicar. Eu falo isso hoje porque eu tenho alunos. Né? Eu tenho alunos hoje que é magro, sobrepeso, e não tem problema nenhum. Eles fazem, porque eu vou fazer sempre, eu vou adaptar sempre. Eu falo para a Cláudia, eu não desisto de nenhum aluno. De nenhum aluno. Então, isso me marcou. Tá? Isso me marcou porque não foi uma resposta que me convenceu. E depois de anos e anos, eu consegui chegar à resposta. Ele realmente não tinha um feeling para continuar. E eu continuei. Então, hoje a resposta está dada. Né? Parabéns, tá hein? Superação na trajetória, né? Quais foram os maiores desafios até conquistar a faixa preta e consolidarem o trabalho que tem hoje? Quais os maiores desafios? Vamos começar por Wanderley agora, não pela Cláudia. Tá bom, vamos começar. Eu posso pensar na resposta. Então, é a superação, né? Não pode ser igual, hein? Bom, a gente enfrenta obstáculos, superação, isso tem que estar do nosso lado sempre, tá? A gente tem que acordar. Nós, do mundo dos esportes, quem hoje se cuida, faz uma academia, que tem algum problema de saúde, tem muita gente que às vezes procura uma academia, é sozinho, está passando por uma depressão, problema de ansiedade, problema no trabalho, enfim, financeiro, está cheio. Então, isso nós passamos também, tá? Isso veio assim uma enxurrada de situações, tanto eu quanto a Cláudia. São filhos, são criação de... Enfim, é uma família, nós temos as nossas obrigações, né? Então, isso tudo entra no pacote, né? Então, começa a ficar cada vez mais difícil. Por isso que muita gente desiste, muitas pessoas começam, depois param por alguma razão, financeiro, às vezes está cansado, não tem aquele pique para continuar. Então, a gente sofreu isso aí também, né? Essa onda, né, de problemas, como nós brasileiros, né, nós passamos, mas é aquilo lá, é a persistência, tá? Não é motivação. Motivado, eu posso acordar motivado, mas amanhã eu posso acordar desmotivado. Então, é disciplina, tá? É foco. Isso, quando eu não tinha, a Cláudia tinha. Então, quando faltava em mim aquela força de vontade, a Cláudia me puxava e vice-versa. Então, assim, nós andamos juntos.
Eu sei que hoje, para uma pessoa ir sozinho, é mais difícil, tá? É mais difícil. Mas nós andamos juntos, estamos há 25 anos aí, e de jiu-jitsu acho que 20 anos, né? Uns 20 anos de jiu-jitsu aí juntos, tá? Então, é um puxando o outro, tá? Então, nós superamos tudo isso, os problemas, enfim, nós temos, né? Nós somos um casal, temos problemas também como casal, como todo mundo tem, discute. E outra, né? Vamos brincar um pouquinho aqui, não, aqui. Eu discuto com ela em casa. Aí chega à noite no tatame na academia, ela quer me pegar. Então eu não tenho como escapar. Eu não tenho como escapar. Então, assim, se eu discuto com ela em casa, ela vai querer descontar isso no tatame em mim. Então... Já aconteceu. Então, já aconteceu. Já né? aconteceu. A gente brinca hoje, né? Enfim, a gente brinca hoje. Mas, assim, é coisa... É o esporte, gente. É o esporte. Isso acontece. Tá? Às vezes você pega um amiguinho um pouco mais irritado. Acontece. Mas aí é onde o esporte entra, é onde as coisas se equalizam, né? Então, aquele irritado já chega, já baixa um pouquinho. Aquele que está um pouquinho mais calmo, ele aumenta um pouquinho ali e aí dá tudo certo. E para você, Cláudio, os desafios maiores que você teve? Eu tenho, sim, a resposta bem diferente da dele, viu? O meu desafio maior foi a questão do esporte de contato, né? Então, como eu sempre fiz esporte individual... Quais os esportes que você fazia antes? Eu fazia, primeiro, eu comecei fazendo um atletismo, né? Que eu fazia corrida, gostava muito de correr maratona e tudo. Isso bem junto na época da juventude, adolescência. Mas quando eu comecei na natação. Eu tinha lá meus 6 anos de idade. E aí, durante toda uma vida, né? Não assim, não a vida por um tempo, até na fase quando eu casei e tal, eu fiz natação. Então, meu esporte principal, entre outros que eu fiz, porque eu sempre fui uma amante do esporte, então eu fiz muito, eu fiz dança, eu fiz ginástica artística e tal, era natação. E natação é esporte extremamente individual. E é o esporte que eu mais gostava. Eu tinha um certo problema com encostar em mim. Hoje em dia, tem alguns diagnósticos, porém, nunca fui atrás. Mas sempre tive um problema de pessoa ficar pega e puxa, não sei o quê, e isso me deixava um pouco irritada, não gostava muito disso. E aí, quando eu me vi numa situação, vamos fazer arte marcial, eu falava para ele, eu falava assim, não, esse negócio de ficar o cara em cima de mim ali, eu não vou conseguir sair, eu vou ficar nervosa, eu quero dar um soco na cara dele e tal. Então, para mim, o mais difícil foi a arte marcial, para mim, que era um, sei lá, um dinossauro, sei lá, alguma coisa que eu nunca vi na vida, né? Nunca tive nenhuma intenção. Eu entrei na arte marcial. Então, essa dificuldade desse contato foi o maior problema para mim. Agora, entre outras coisas que eu passei no tatame, porque tem poucas mulheres no tatame, quando eu aprendia uma posição, a gente quer aplicar essa posição. E eu não conseguia aplicar a posição. E isso ficava profundamente irritada. Eu ia com os meninos me chamavam para o rola, e eu ia e eu queria fazer aquilo que eu acabei de aprender, que eu era muito dedicada a fazer o que eu aprendia. Sempre fui a vida inteira de querer fazer aquilo que eu aprendo. E eu não conseguia. Entendeu? Aplicar, porque é o que eu falei lá atrás, que eu falei que provavelmente a gente ia voltar a falar, que é a questão do machismo. Os homens, eles não querem perder para a mulher. Vamos dizer assim, né? Perder, né? Não é perder. Mas eles estão vendo que eu estou tentando fazer alguma coisa, que aquela coisa que eu vou fazer, vou partir para uma imobilização ou uma finalização, eles tentam impedir. E pesa, e usa a força que eles têm. E aí eu não conseguia fazer. Aquilo ficava irritada, ia para casa chorando. Isso não serve para mim, eu não vou fazer. Mas, aos poucos, né, como diz o nosso colega agora que nós encontramos aqui, o faixa preta é um eterno faixa branca que não desistiu. Né? Então, eu não desisti. Mesmo passando por tudo isso, eu falei, não, eu vou continuar, porque eu sou chata, eu sou... Né, persistente, né? E eu competitiva também, eu sempre competi, né? Eu gosto de competir. E para mim, o tatame virou uma competição. Eterna, né? Começando por ti, Cláudia, aí. Como o jiu-jitsu moldou a mentalidade de cada um de vocês, né? Mas começando por você.
Sim, mudou muito, 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 muito. Eu era uma pessoa muito explosiva, eu era uma pessoa... não levar desaforo para casa, enfim. Então, o que acontece? E eu era uma pessoa que muito, muito insegura, né? Eu pisei aqui sem querer. Desculpa, gente. Eu era insegura, eu tinha baixa autoestima, eu tinha um problema, era muito explosiva, né? Briga no trânsito, nada estava bom, brigava com as coleguinhas da escola e tudo queria ser, né? Enfim. E a arte marcial, ele me trouxe o que hoje eu preciso, né? O equilíbrio emocional. Então, para mim, foi um equilíbrio emocional gigantesco, onde eu não precisava mais sair por aí provando para as pessoas que eu sou isso, que eu sou aquilo. Porque a arte marcial me trouxe uma segurança dentro de mim. E eu não preciso provar nada para ninguém, porque eu sei quem eu sou dentro do jiu-jitsu, né? Então, para mim, foi o mais importante, né? E foi isso essa transformação em mim foi o equilíbrio, a paz interior, a autoestima, acreditar mais em mim, saber quem eu sou, até onde eu posso ir, né? E a paz, uma paz muito grande, onde eu não quero sair por aí arrumando briga com ninguém, porque eu sei quem eu sou, sei até onde eu vou, né? E é isso. Como é importante a prática da arte marcial. E para as crianças, o que você pode contribuir aqui, claro? Olha, para as crianças, a gente traz também a mesma coisa, essa autoestima, porque a gente tem crianças que não confiam nelas mesmas, tem criança que tem medo, né? Porque a gente acha, não, criança se joga, criança faz o que quer. Não é bem assim. A gente tem uma ideia um pouquinho desconectada do que é ser criança. A criança tem medo. E, às vezes, o medo dela faz com que ela seja também agressiva, né? Então, a gente trabalha essa agressividade, muitas vezes, que a criança tem, que é dela, né? E amortecer um pouco isso, fazer ela acreditar mais. Então, a criança ela cria uma autoestima, ela perde o medo, ela fica mais feliz, a gente consegue, ela extravasa, né? A gente faz brincadeiras lúdicas para trabalhar cognitivo, a gente trabalha a criança em sua individualidade. Umas têm uma facilidade, como ele falou, né, o Vanderlei, a questão de, eu sou um cara acima do peso, então jiu-jitsu não é para mim. A gente tem criança acima do peso, a gente tem criança que não é, tem crianças que têm uma limitação, uma dificuldade. A gente trabalha todas elas para que elas sejam iguais, para que elas enxerguem essa igualdade. E isso foi transformador, porque elas não ficam... você não consegue porque você é assim. Não, todos eles trabalham juntos e um ajuda o outro, né? Esse coletivo é muito legal. E para você, Vanderlei? Bom, as crianças, para mim, passo importante, né? É o que a Cláudia falou. A gente tenta passar para elas aquilo que é o de melhor. As brincadeiras são todas voltadas para o jiu-jitsu, aquecimento. Então, às vezes, elas brincam, eles chegam querendo brincar. Eu quero brincar disso. E a gente acaba fazendo umas brincadeiras que elas acabam fazendo exercício sem perceber. E é isso que é interessante. Elas estão brincando, né? E estão fazendo exercício sem perceber, tá? E nada, o bullying. Você é isso, você é aquilo. Não, no tatame não tem isso. Pelo menos eu nunca presenciei. Acho que foi uma vez só que um aluno veio perguntar, fulano falou isso para mim e tal, eu fui lá, já resolvi. Então, essa questão do bullying também dentro do tatame é importante, tá? Aliás, muitas crianças que vão para o jiu-jitsu, que os pais vêm conversar comigo, estão sofrendo bullying na escola, tá? E aí, a gente faz um trabalho, aumenta a autoconfiança dessa criança muito. Tenho relatos de mães que já chegaram a falar para mim, olha, meu filho melhorou muito, mesmo do bullying, não está importando mais, está seguindo a vida dela, está indo para a escola. Está indo para a escola. Tem crianças que não estavam nem para a escola, estavam indo. Tá? Então, a gente passa isso dentro do tatame. E para as crianças, assim, é o físico,
é o emocional, né? E é o social. O físico a gente aplica no tatame, são os exercícios, são fortalecimento, é o crescimento dela. O emocional é as frustrações que eu acabei de falar, ela aprende a perder, a ganhar, tá? Então já sai com isso na cabeça, se perder, perdeu, se ganhar, ganhar. O campeonato é isso também. E o social, que é o quê? Que é a disciplina, o respeito com os pais, com os amiguinhos, tá? Então, o jiu-jitsu, ele forma essas crianças para o mundo afora. Isso que eu fico muito tranquilo em falar, porque é isso que eu tenho percebido dessas crianças aí de hoje. E como moldou a sua mentalidade com a prática? A minha mentalidade, assim, eu sou um cara mais calmo, né? A Cláudia já era um pouquinho mais explosiva, né? Pavio curto. É, um pavio curto, curtíssimo, né? Tá. E hoje ela tá mais calma, isso também me ajuda, porque, assim, às vezes isso me preocupava, porque além de me preocupar comigo, eu me preocupava com ela. Então, assim que esse nível de estresse dela baixou, eu comecei o meu também começou a centralizar, começou a ficar mais calmo. Eu comecei não só me preocupar com certas coisas, que eu acho que hoje em dia é muito isso, sabe? O jiu-jitsu, ele te dá uma válvula de escape, que muita coisa que a gente acha que é importante não é importante, tá? Não é importante, gente. Tem coisas mais importantes. Uma das coisas que realmente eu passei a fazer, que o jiu-jitsu me ensinou, alimentação. A gente aprende muita coisa que usa fora. Alimentação, o autocontrole, reuniões que eu participava com clientes, às vezes reuniões pesadíssimas e tal, e o jiu-jitsu começou a dar uma outra visão de autoconfiança. Então, às vezes, você já entrava numa reunião já cabisbaixo, e o jiu-jitsu não. Ele aprende e fala assim, não, é igual para igual. Tá? Então, assim, por mais que o assunto é pesado, por mais que a pressão vem, que isso vai acontecer sempre, o jiu-jitsu sempre vai te dar uma calma, uma estabilidade, sabe? Algo emocional que muita gente, às vezes, não conhece e tem. Tá? Então, essa confiança que o jiu-jitsu me passou hoje e mudou muito a minha mentalidade. Hoje eu sou um cara mais calmo. No trânsito já me chamaram para briga, tchau, vou embora, estou cansado, entendeu? Então, assim, é isso. Eu acho que é evitar. Aliás, eu até falo com a Cláudia, muitas vezes a gente sai, às vezes vai para um bar, assim, chega lá para conversar apenas, tomar um suco, alguma coisa, aí tem uma mesa lá, eu falo, Cláudia, vamos embora. Vamos embora. Para uma confusão, então a gente foge muito. O jiu-jitsu é muito legal por isso. Você aprende a já olhar algo que vai dar errado, então você já, vamos embora? Vamos para outro lugar? Vamos. Então hoje a minha mentalidade está assim. Para mim, se eu posso pular, eu pulo antes e está tudo certo. Não tem que provar nada para ninguém. É verdade. O esporte como ferramenta de transformação. O esporte como agente de desenvolvimento humano, inteligência emocional, disciplina e liderança. Começar pela Cláudia, as mais difíceis, né, Cláudia? As mais difíceis, isso aí. Não estudei essa parte, era com ele. Né, então, o esporte enquanto liderança, na verdade, a gente tem hoje essa transformação, essa transição, seria a transição de profissão ou a transformação enquanto pessoa? Seria a transformação... Isso. Como agente de desenvolvimento, né? Sim. Ferramenta. Tá. Plena atenção, acho que é a palavra. Quando você... Antes, quando você não faz arte marcial, você não tem muita atenção nas coisas. A arte marcial, eu falo do jiu-jitsu, mas a arte marcial em si também. É importante falar ela na arte marcial, porque o senhor, né, tem o judô, né, o karatê. Então, a arte marcial em si, ela traz para a gente essa plena atenção, né?
você precisa estar dentro do tatame para entender o movimento das posições, o movimento do nosso colega numa situação de rola, onde, ele foi por aqui, eu vou por ali. Ele fez isso, eu faço aquilo. Peraí, eu vou parar aqui porque ele vai pegar meu braço. Então, assim, a plena atenção é importante, né? Então, essa transformação que, para mim, foi importante, porque eu era uma pessoa que não estava muito atenta às coisas, né? Até por conta do TDAH, enfim. Então, eu tenho que estar focada. Eu tenho que estar lá dentro, presente e em plena atenção. Então, essas duas palavras que eu encontro agora para te passar. Para mim, na arte marcial, é isso, né? E é importante essa situação em que... E na rua, porque se eu tenho que estar atenta ali, eu tenho que estar atenta na rua, né? Que é só para complementar um pouquinho do que ele falou, essa atenção dentro do tatame e fora dele, né? Até por conta da nossa... Aquela situação da mulher na defesa pessoal, enfim, que também eu dou aula de defesa pessoal. Então, essa atenção que a gente tem que ter dentro e fora do tatame. Então, eu trabalhei isso em mim. E eu tinha muito fora do foco. Eu fazia muito isso. Estou fazendo uma coisa aqui, outra ali. Então, qualquer coisa me desvia do foco, do que eu estou falando, do que eu estou aprendendo, né? Até para estudar, eu tenho que colocar fone de ouvido para poder não ouvir nada em volta para eu conseguir estudar. É um problema. Mas é isso, mais o foco, a plena atenção. E para você, Vanderlei? Bom, o esporte como agente de desenvolvimento, né? O esporte como agente de desenvolvimento, para mim, hoje, como eu consigo enxergar tudo isso, no caso, a gente tem até alunos autistas, tá? Isso começou a aparecer na academia bastante, tá? Bastante procura. E assim, como ferramenta hoje e do esporte, é algo extraordinário, tá? É sem palavras. O esporte, ele, em todos os sentidos, eu consigo igualar um aluno que tem autismo com um aluno que não tem diferença nenhuma, tá? Então, essa ferramenta que se chama esporte, ele leva, pode ser criança, pode ser adulto, ele tem um poder gigante de igualar e não tem diferença. Você pode chegar lá na academia, você vai olhar as crianças, você não vai dizer quem é quem, tá? E, para mim, essa ferramenta ela é magnífica, ela é extraordinária. Então, o esporte, ele consegue barreiras, ele consegue romper barreiras, tá? Então, assim, em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Ele promove o caráter da criança, ele promove a disciplina, o respeito, ele promove... A criança, ela fica muito mais solta, ela está fazendo esporte, ela está tendo um crescimento, um desenvolvimento, tá? Isso é visível tanto no tatame, mas muito mais em casa, tá? Então, a mãe chega e fala, nossa, meu filho chegou hoje e ele chegou e arrumou as coisas dele. Eu falei, nossa, mas ele não fazia isso? Não, ele chegou, como você... Ele falou assim, não, meu professor, ele pede para arrumar o kimono, dobrar o kimono. Eu sempre peço para os alunos dobrarem o kimono, tá? No final da aula. Então, o que acontece? Ele já leva isso para casa e a mãe dele, quando lava a roupa dele e deixa lá, ele já dobra a roupa dele. Então, a mãe falou assim, nossa, é magnífico, porque meu filho chegou a dobrar a roupa dele, ele não fazia isso. Aí eu falei, nossa, puxa, será que é porque eu peço para ele dobrar o kimono? Então, assim, é uma ferramenta essencial, poderosíssima, tá? Então, hoje eu aconselho os pais que têm filhos, meninas, meninos, e os adultos também que estão querendo voltar aí à forma, façam esporte. Não vou falar só do jiu-jitsu, faça um esporte, tá? É uma ferramenta excelente. A transição e o novo momento de vocês aí, né? Quero que a Cláudia comece falando. O que motivou a abertura da academia para vocês? Na realidade, eu não tinha muita pretensão de abrir academia, nem tanto dar aula. Certo. Né? Eu fazia o esporte porque eu gostava do esporte e até hoje eu amo o esporte e amo o jiu-jitsu. Mas aí eu fui convidada para dar aula
em uma academia, dentro da mesma equipe, da equipe Tetris mesmo, o professor da equipe que me convidou. Estou precisando de uma professora lá que ele queria que eu desse aula para meninas. Então, jiu-jitsu feminino seria meninas, mulheres, né, e adolescentes. Sempre esse grupo aí de mulheres no contexto geral. Então, eu comecei a dar aula para meninas, então, jiu-jitsu feminino. E aí eu não tinha... Eu fiquei até conversei com o Vanderlei e falei assim, nossa, mas eu não tenho muito... Como que eu vou dar essa aula, né? Vamos tentar, né? E aí eu me propus, eu me joguei nessa situação. Eu falei, eu vou lá, eu vou dar aula, vamos ver o que vai dar. Eu estudava, preparava a aula antes, né? E aí eu comecei a dar aula lá. E aí eu fiquei um bom tempo dando aula lá, acho que um ano e meio, 2 anos, né? Teve a graduação das crianças, tudo bonitinho, que a gente faz isso. E nesse mesmo caminho que eu comecei a dar aula lá, a gente também abriu o projeto, meio que quase no mesmo tempo, assim. Então, começamos a dar aula no projeto e também eu dava aula no jiu-jitsu feminino nessa outra academia. E aí comecei a sentir esse interesse, comecei a gostar, comecei a achar, poxa, eu aprendi tanta coisa, eu sei tanta coisa, que legal poder passar para alguém o que eu aprendi. E essa coisa de ser professora, de dar aula, começou a... Né, né, o bichinho começa a picar a gente do ensino, né, da coisa de ser professora. E eu gostei muito disso, de fazer diferença para alguém, né? E ele, no caso o Vanderlei, começou a dar aula também. E aí a gente começou meio que a amadurecer a ideia. Foi uma coisa que foi amadurecendo, foi acontecendo, sabe? Não foi uma coisa que a gente estava no caderno escrito, vamos abrir uma academia? Não, foi muito natural, né? Começou a ter um número grande de alunos, o lugar que estava era muito pequeno, e aí veio essa coisa, depois o Vanderlei complementa aí, nessa coisa de dar aula. Então, foi acontecendo, foi natural, não foi nada que a gente... vamos alargar tudo e... Planejou. Não planejamos. Foi amor mesmo. Eu volto a falar, né, que a gente falou da união, do amor e tal. Foi o amor mesmo. A coisa de, poxa, gostei desse negócio de dar aula, dessa coisa de ensinar. E esse retorno, né? E os pais vinham perguntar, enfim. E também, no caso dos adultos. Nós temos adultos que parou um tempão por questões variadas, trabalho, enfim, tal, e às vezes até problema de saúde, cirurgia e tal, pararam e voltaram com a gente. Pessoas das antigas, né? Que depois ele vai comentar aí. Né? Então, foi acontecendo mesmo, não tinha nenhum planejamento, não. E para você, Vanderlei, o que motivou aí a abertura da Tetris? Isso, o que motivou também, como a Cláudia disse, não tínhamos planejado nada, tá? Não foi nada planejado, realmente foi algo que foi levando para esse caminho. E eu tenho um detalhe, no início, na faixa branca, muitos anos atrás, nós treinávamos justo com uma categoria. Então, eu treinava com um peso, um amiguinho que tinha o mesmo peso que eu, era separado assim. E aí o Paulo Rodrigo, ele treinava comigo, faixa branca também, eu e ele, começamos juntos. E aí ele me passou muita coisa, me ensinou muita... Nossa, foi um cara que, assim, abriu o jiu-jitsu para mim. Posso falar isso abertamente, já falei isso para ele, vou falar aqui, vou deixar isso registrado. E ele parou, nós seguimos caminhos diferentes, eu continuei, aí ele continuou os problemas familiares, trabalho, e eu continuei. Peguei a faixa. E aí, um belo dia, conversando, nós temos um grupo conversando, ele comentou, falou, eu acho que eu vou para uma academia aqui do lado, porque para mim tá difícil e tal. Ele parou na faixa azul. Ficou muitos anos na faixa azul. E aí eu chamei a Cláudia e falei, Cláudia, posso dar aula pro Paulo? Nós chamamos de Paulão, né? Posso dar aula pro Paulão? Pô, claro. Pô, vou montar no escritório, tenho já o tatame lá, uma sala que a gente usa, vou levar ele para lá. Conversei com ele. E aí ele falou, Vande, me cobra alguma coisa. Eu falei, não, cara, não é nem pelo valor, é porque, assim, você foi o cara que, se você tivesse, talvez, nem dado atenção para mim lá atrás, tivesse, talvez, me machucado numa posição, alguma coisa, não rola, eu teria desistido. E você foi um cara que nunca fez isso. Você realmente treinava comigo, me passou muita coisa legal. E eu acho que agora eu preciso te devolver isso. Eu te devo isso. Eu peguei a faixa preta, mas eu não... aí que deu detalhe.
olhem para trás, pessoas, olhem para trás, tá? Às vezes a gente quer pisar, quer dar 2, 3 passos, mas olha, sempre olhem para trás. E eu falei, não vou deixar. Olhei para trás, falei, Paulo, vou te arrastar, bora. Se vira, cara. Sai do emprego, sai do serviço, vai lá para o escritório, vai treinar comigo? Sim. E ele foi. Graduei ele faixa roxa e agora, no final do ano, é o nosso faixa marrom da academia. Nosso primeiro faixa marrom da academia. E aí, o que acontece? As pessoas começaram a ver nosso treino e começou a me procurar. Pô, Vão, está dando aula e tal. E aí, a sala do escritório já não dava mais, Roque. Já estava muito cheia a sala. Então, eu tinha horários diferentes lá e tinham 15 alunos, assim, brincando. E a Cláudia falou assim, olha, não tem mais espaço aí, Vanessa, você vai ter que arrumar algum lugar. E aí, logo ali perto mesmo do escritório, ali 2 minutinhos a pé, a gente viu uma sala lá, uma sala bem maior. E aí, olhamos lá, foi paixão. Olhamos lá e falei, não, é aqui mesmo. E alugamos e isso aí incentivou. E outra, quando você faz o que você gosta e você sente que o outro lado ele está feliz e ele melhorou como pessoa, não tem valor. Então, isso foi uma paixão e foi um dos momentos assim que eu falei, não, eu vou abrir a academia sim. Então, aí que eu cheguei na conclusão, vamos abrir. É importante eu comentar, Roque, que ele falou do Paulo Rodrigo. Eu queria também comentar o nome do meu desse professor que me convidou. O nome dele é Daniel Fabião e foi ele que me convidou para dar aula no projeto dele, que é o projeto Semeando Estrelas. Eu esqueci de comentar, eu gostaria de deixar que foi a pessoa que abriu portas e que foi aí que eu percebi que eu posso dar aula. Além do meu mestre, né, o André Andreso, que é o dono da Tetris, né, a equipe toda. A gente tem o direito de uso da marca, e, enfim. E abrimos lá no Jardim Campo Grande. Então, a gente teve alguns, no caso, o nosso mestre, e também o Daniel Fabião, que me deu essa oportunidade, que eu acabei esquecendo de comentar o nome dele aí, gostaria de registrar, que me ajudou. Cláudia, eu trabalho com alunos autistas. Como começou isso e o que mais ensina a vocês? Olha, o trabalho com o aluno autista, ele começou quando nós tivemos nosso primeiro aluno, né? Não sei se é isso, né? Nosso primeiro aluno lá no clube, lá no Grêmio, que a gente dá aula lá também. Na realidade, esse aluno ele está entre um grau leve e ele também tem TDAH. Então, esse aluno foi o nosso primeiro aluno que a gente começou a trabalhar com ele, e a gente sentiu necessidade de começar a estudar, porque a gente não tinha essa habilidade, né? Então, foi que a gente fez o curso, né, que é um curso modular de educação física, que nos deu aí uma gama bem grande de como lidar com a criança autista, como conversar, como se comunicar. Então, foi esse primeiro aluno. Só que desse primeiro aluno, a gente começou a colocar foto, divulgar e tal, e começou a aparecer outros alunos, né? E hoje a gente está com 5 ou 6 alunos, né? E incluído com toda a equipe e tal. E essa paixão em dar aula para essas crianças é porque, assim, eles nos dão um retorno assim, gigante, né? Porque quando eu estou passando do que eu sei para essa criança, ela é muito grata, sabe? É muito incrível quando eu falo, faz assim. E eles aprendem numa rapidez, numa velocidade, né? Eu passo a posição, eles guardam a posição, e na aula seguinte eles me cobram, né? Professora, aquela posição. Sabe? Então, começou assim, veio o primeiro aluno, e aí vieram outros alunos, e uma mãe falou para outra mãe, e aí vai chegando e foi indo, né? E o interesse foi por isso, essa gratidão que o aluno tem, essa vontade de aprender. E é muito bonito eu passar alguma coisa e eles fazem, que tem uns que têm um efeito espelho, então, quando eu faço, eles ficam do meu lado, fazendo junto. Eu acho muito incrível. Aí eu sento, vou passar a posição, eles sentam do meu lado e ficam olhando, né? Não, eu tenho que ficar de frente, mas eles ficam de lado. É muito legal, muito legal. Então, assim, o retorno deles é aconchegante para o coração.
Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? A gente está indo para o encerramento quase do nosso programa. Eu queria, começando pelo Vanderlei, mas quero que a Cláudia também fale. Uma mensagem aos alunos, pais e atletas que se inspiram na trajetória de vocês, né? Deixa uma frase aí, uma mensagem para os nossos alunos aí. Os espectadores nossos. Começa comigo? Eu tenho uma mensagem, sim. Nunca desista do seu sonho. E sempre acredite que você pode fazer o que você quiser e se propõe a fazer. Então, essa é uma frase que eu gosto de falar, que eu falo para todos os meus alunos, seja adulto ou criança, ou mulheres. Faça o que você se propõe. Não consigo, consegue. Todo mundo consegue. Todo ser humano consegue tudo aquilo que ele quer. Basta ele se propor, ele se abrir para fazer. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Vanderlei. Mestre, posso dar um... Pode, por favor? Pode. Eu quero mandar um abraço aqui, ó. O Paulo, Kleber, Daniel, Davi, Well, Denis, Igor, Monique, a Bia, Soldado Lucas, Camilo, Natália, Tatiana, Rai, André, Massal, Danilo, Vitor, para todas as crianças, meu amigo mestre Rato e meu grande mestre André Andreso, da Tetris. Bom, a mensagem que eu dei é o seguinte: comecem. Comecem na segunda, comecem na sexta. Comece no dia 1º, comece no dia 31. Comece nas suas férias. Apenas comece, gente. Isso. Agora um convite para conhecer o projeto de vocês. E também as mídias sociais, como eles entram em contato com vocês. Eles entram em contato pelo Instagram. É Tetris BJJ Campo Grande. Tá? Esse é o Instagram da academia. E tem o Projeto Paçoca, procurando lá. Vocês vão ter todas as informações. Todo final de semana tem foto lá, tá bem atualizadinho, tem telefone, tem como procurar. O Projeto Paçoca, as inscrições são gratuitas, tem que ser feita lá na Irvante, que é na Armei, Irvante 2858, é na secretaria, tá bom? Mas lá, me procurando lá pelo Instagram, pelo projeto, eu passo o telefone da secretaria, eu encaminho, é feito lá, não é por mim, tá? É feito diretamente na secretaria, passa pela assistência social, é um trabalho muito organizado. E a academia Tetris BJJ Campo Grande. Então, lá a gente tem, além do jiu-jitsu, a gente tem também a funcional, o cardio, a fortalecimento muscular e a defesa pessoal para mulheres também. Maravilha. Bom, o nosso programa aqui tem o intuito sempre de inspirar as pessoas com o exemplo dos nossos convidados, né? E também trazemos aqui pessoas que a gente admira, que a gente ama e que a gente gosta muito. Então, é um privilégio muito grande ter vocês hoje aqui conversando com a gente e ainda mais um adepto das artes marciais que me deu tudo que eu tenho e que eu adoro, né, artes marciais e trabalho muito pelas artes marciais aí no sentido de apoio, de incentivo, de divulgação, né? E falando para vocês aqui, eu tenho esse livro aqui que eu lancei agora, que é O Caminho das Mãos Vazias, né? É um livro que fala sobre o karatê, as artes marciais, né? Então, nossos ouvintes aí, não deixem de fazer aquisição, adquirir o nosso livro. Vai estar na bio aqui como adquirir o livro e também os contatos aqui dos nossos convidados. Sejam muito bem-vindos, volte outras vezes. Conexão Impar no ar, todas as quintas-feiras, 19h20. Você que é o nosso espectador aí, não deixe de colaborar, divulgar e apoiar o nosso programa.